Tem gente que me pergunta, deve ter gente perguntando, Sérgio, qual a taxa de conversão ideal? Cara, isso não tem uma resposta simples, depende do seu produto, do seu serviço, depende do nível de maturidade do seu mercado. Vamos lá. Quem quer aumentar as vendas da sua empresa, você tem que aprender a matemática simples que vai te ajudar. O tema de hoje que eu postei e divulguei. Se você quer aumentar as vendas da sua empresa, você tem que aprender uma matemática simples que vai te ajudar. Vamos lá. O que quer dizer matemática simples? A maior parte das pessoas trabalha, e geralmente os empresários vão lá, os empresários geralmente são especialistas no seu produto, no seu serviço. Eles montaram uma empresa, investiram dinheiro, se prepararam, legalizaram, montaram, contrataram funcionário e você pensou que era só abrir uma empresa, ter um bom produto, ter um bom serviço, trabalhar muito que a venda, que o cliente ia chegar. Isso não é verdade. E aí tem um monte de empresário que está lá, um custo fixo enorme nas costas, trabalhando, perdendo venda todo dia, e as pessoas não têm métricas, não têm taxas, não têm medidas para saber se estão indo bem ou se estão indo mal. Aí muda uma coisinha e não tem como medir. Existe uma máxima, uma frase na administração empresarial, na gestão empresarial que diz: o que não se mede não se pode melhorar. Só se pode melhorar o que se mede. Então, qual é a matemática simples que vai ajudar você a dobrar suas vendas? Qual é? Eu vou explicar agora. A matemática simples é você saber a sua taxa de conversão. Taxa de conversão. É a matemática simples. A matemática simples para você dobrar suas vendas. Eu vou te explicar como calcular a sua taxa de conversão. Se você não sabe qual a sua taxa de conversão e se você não sabe como aumentar a sua taxa de conversão, você está perdendo venda e não sabe como melhorar. Quer aumentar as vendas da sua empresa? Você tem que aprender a matemática simples que vai te ajudar. E essa matemática simples é a taxa de conversão. Vou dar um exemplo. Digamos que o Daniel atendeu 10 clientes. Se ele atendeu 10 pessoas e vendeu para uma, no dia de hoje, 10 clientes atendidos, um cliente comprou. Beleza? Quer dizer que a taxa de conversão do Daniel é de 10%. 10% dos clientes que ele atendeu comprou com ele. Você pode analisar a taxa de conversão durante o dia, durante horas, durante anos. Você pega um período. Então, por exemplo, na verdade, você pode trabalhar a taxa de conversão em todas as etapas do seu processo de venda. Quem é meu aluno lá do meu treinamento Script Secretos sabe que lá no Script Secretos, no meu treinamento online, eu ensino um processo de vendas que tem 9 etapas. Então você tem que trabalhar a taxa de conversão de cada uma das 9 etapas. Quando você aumenta a taxa de conversão, se você aumentar 20% de cada fase, você praticamente triplica as suas vendas, que você vai aumentando a base. Mas aqui eu vou usar a taxa de conversão simples, a etapa de pessoas atendidas versus quantas vendas você fez. Como é que você faz? Digamos, se você atendeu 100 pessoas e você vendeu para 30, é só você dividir, que você vai ver que a sua taxa de conversão foi de 30%. Se você atendeu 6 pessoas e você vendeu para 3, 6 atendimentos, 3 vendas, quer dizer que a sua taxa de conversão foi de 50%. Se você atendeu 100 clientes e vendeu para 1, a sua taxa de conversão foi de 1%. Entendeu o conceito? Importante é o seguinte, entender como é que calcula a taxa de conversão? Pega quantos clientes você atendeu por um determinado período
divide por quantas vendas você fez. Isso permite você entender a sua efetividade, a sua conversão. Primeira explicação de várias que eu vou dar aqui. Tem gente que me pergunta, deve ter gente perguntando, Sérgio, qual a taxa de conversão ideal? Cara, isso não tem uma resposta simples, depende do seu produto, do seu serviço, depende do nível de maturidade do seu mercado. Vamos lá. Então não tem. Tem alguns exemplos que 10% é uma taxa de conversão alta e tem mercado que 10% é uma taxa de conversão baixa. Então vamos lá. Então, primeiro ponto. Qual é a matemática simples que vai ajudar você a dobrar suas vendas? É saber a sua taxa de conversão e aumentar a sua taxa de conversão. Como é que você descobre a sua taxa de conversão? Analisando quantos clientes você atendeu e quantos você vendeu. O que não é aumentar a taxa de conversão? O que não é? Contar quantas pessoas entrou na sua loja, contar quantas ligações você atendeu. Beleza? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Saber a taxa de conversão, deixa eu mudar aqui a imagem, vale para independente se você trabalha vendendo pelo telefone, se você tem uma loja virtual, se você vende pessoalmente, independente se é televenda e se é produto, não importa o que você vende, não importa o que é a sua empresa. Então vamos lá. Primeiro ponto, para você usar a matemática, anota aí agora, ou então tira um print. Número 1, você vai calcular a sua taxa de conversão atual. Vamos lá, se você atende, digamos, se você tem um número grande de contatos por dia, seja numa loja de varejo, um monte de gente entra lá o tempo todo, ou você liga para um monte de gente, ou um monte de gente liga para você. Se você faz muitos contatos por dia, vou dar um exemplo aí. Se você faz a partir de 30, 40, 50 interações de compra por dia, você vai calcular, anota aí, qual sua taxa. Porque é o seguinte, a maior parte das pessoas nem sabe quantos contatos fez. A pessoa é como se abaixar essa cabeça, vai trabalhando e não consegue melhorar. Então vamos lá, o que eu quero que a partir de agora você calcule? Você tem que todo dia calcular quantas pessoas você atendeu e quantas você comprou. Porque aí o ideal é que você saiba a sua taxa de conversão diária, semana e mensal. Beleza? A maior parte de vocês não tem esse controle. Se você tem, é show de bola. Se você não tem, você conta a partir de segunda-feira. Beleza? Ou a partir do final de semana, se você trabalha final de semana. Aí no próximo dia de trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que todo dia você atende 50 pessoas. Se por dia o seu negócio ou é um negócio mais complexo, de venda consultiva, de maior preço, onde você atende poucas pessoas por dia, e aí você calcula a semana, ou você calcula 2, 3 dias, ou você, entendeu? Então, você tem que saber qual a sua taxa de conversão diária, aí depois você junta a semana e vê na semana e vê no mês. Então, todas as vezes que eu vou fazer consultoria numa empresa, eu começo calculando qual é o estado atual, qual é o resultado que a empresa tem hoje. Porque às vezes tem gente que comenta assim, cara, a minha taxa de conversão é uma merda, e eu vou ver e não é. Ou então a pessoa fala, Sérgio, eu tenho que anunciar nas redes sociais, eu tenho que atrair mais clientes, eu tenho que fazer anúncio. E aí, quando eu vou analisar, a taxa de conversão da pessoa é muito baixa, é muito ruim. Se a taxa de conversão for muito ruim e você investir dinheiro, investir tempo, energia para trazer mais pessoas, você está atraindo o cliente ideal para um processo comercial mal feito com taxa de conversão baixa. E isso quer dizer que você vai gastar dinheiro, você vai queimar dinheiro. Então, se a taxa de conversão
está mais baixa do que deveria, você não deve investir dinheiro para trazer cliente, para atrair cliente para uma taxa de conversão ruim. Porque vai dar merda, você vai perder dinheiro. O que você tem que fazer é aumentar, melhorar o seu script de vendas, melhorar o seu processo comercial para aumentar a sua taxa de conversão. Aumentando a sua taxa de conversão, aí sim a sua empresa já se tornou mais lucrativa, você não está perdendo venda de bobeira, você está sendo produtivo. Aí sim você pega parte desse lucro e investe em atrair mais potenciais clientes. Beleza? Mas vamos lá. Então, no primeiro passo, você tem que calcular a sua taxa de conversão atual para poder entrar no processo de melhoria. Quando você liga o seu GPS, né, para pedir lá, você vai dirigir, eu quando vou dirigir para um lugar que eu não conheço, eu ponho o GPS. A primeira coisa que o GPS faz é avaliar onde nós estamos. Primeiro passo no processo de mudança é identificar qual o seu estado atual, onde você está, para depois você projetar o futuro. Então, primeiro você tem que descobrir a sua taxa de conversão atual. Depois, você vai fazer um ajuste. Bem, entendeu qual a sua taxa? Então, você tem que calcular. Você tem que saber quantos clientes você tem que atender para acontecer uma venda. Eu já comentei aqui com vocês numa live, eu vou repetir aqui. Cara, mas Sérgio, a minha venda... Vou dar um exemplo. Deve ter mais ou menos um ano, Trícia, que a gente passou um final de semana em Búzios. Um ano mais ou menos. Foi eu, Trícia e Ana tirar um final de semana em Búzios, que é uma cidade maravilhosa aqui pertinho de casa. Uma cidade praiana, aqui perto de Niterói. É 2h30 daqui mais ou menos lá. Indo devagarzinho. E aí lá, no domingo à noite, lá fez sol, né, Trícia? Só no último dia, mas não choveu, não estava chovendo. Não, no último dia choveu, mas nos outros não. Choveu no último dia, no domingo. E aí no domingo à noite a gente foi, quem conhece o Búzios, a gente foi dar uma voltinha ali na pracinha. Quando a gente chegou, tava sol. Quando nós chegamos, estava sol, né? Aí na pracinha, e aí no domingo... olha só, domingo, 8 da noite, chovendo na pracinha de Búzios, para ir na farmácia comprar lá alguma coisa. Fazer um lanche e comprar alguma coisa. Estava numa pousadinha ali no centro. E tinha um cara numa marquise, embaixo da marquise, na chuva. Olá, que é passeio de Saveiro amanhã. Passeio de Saveiro com a família, doutor. Saveiro é um barco, né? Uns passeios muito legais. Passeio de Saveiro, doutor, com a família. Eu falei, cara, domingo à noite, chovendo, você acha que alguém vai querer comprar agora, cara? Passeio de Saveiro tem que abordar na praia. Ele não, na praia um monte de gente aborda. Aqui, quando eu com 78 abordagens, eu faço a venda. Você é a abordagem número 50. Me desculpe, deixa eu abordar que a venda está chegando. Olha só, o cara descobriu que a cada 78 abordagens, em média, ele faz uma venda. E eu era a abordagem número 50, mais ou menos. Faltava 28 para ele vender. Como é que ele descobriu isso? Ele deve ter passado vários dias, uma semana inteira... abordando de dia e de noite, Aí depois ele foi contando. Aí, sei lá, ele fez uma conta. Abordei 1.000 pessoas. E para cada 1.000 pessoas abordadas, quantas vendas eu fiz? Ele fez a conta lá. Então ele descobriu, por exemplo, a cada 780 abordagens, ele fazia 10 vendas. A taxa de conversão dele tem que dividir 1 por 78, 0,12 é a taxa de conversão dele. Então, esse cara não perde tempo. Ele sabe que ele não pode perder, porque se ele ficar parado, vendo as pessoas passarem, que nem tem um monte de gente que fica na rua, não vai vender porra nenhuma, ele só vai vender se ele marretar. Tem que abordar certo, não é qualquer abordagem. Usar o script certo, abordando certo, sempre com o corpo lá tal, simpático, sorridente. Então, Então, vamos lá. O que esse cara provavelmente faz? Ele faz essa abordagem. Se ele quiser melhorar o script dele, provavelmente ele vai ter que abordar umas 300, 400 pessoas
para ter uma quantidade suficiente. Então, digamos o seguinte, digamos que a taxa de conversão dele é essa, 0,012. Beleza? Essa é a taxa de conversão dele. Aí ele vai e muda um pedaço do script. Não pode mudar o script todo. Porque se mudar o script todo, ele não vai saber qual foi o ponto de melhoria. Então ele muda um pedaço do script dele. Ou não só o script, do processo. Digamos, ele muda o local de abordagem. Em vez de falar com o homem, ele fala com a esposa, com a mulher. Então ele faz uma mudança no script ou no processo comercial. Aí ele vai e aborda 780 pessoas. No modelo anterior, se ele abordasse 780 pessoas, ele sabia que ele fazia 10 vendas. E ele vai e faz uma mudança. Aí ele aborda mais 780 pessoas. Se após 780 pessoas ele não fazer 10 vendas, ele fazer 15 vendas, ele conseguiu aumentar em 50% a taxa de conversão dele. Ele melhorou 50%. Ele aumentou em 50% a lucratividade dele. E aí, a partir daquele momento, ele vai repetir mais um conjunto, mais 780 abordagens iguais, para ver se realmente a nova taxa de conversão realmente se manteve, se ele melhorou. Se melhorou, nunca mais ele vai usar o script anterior. Porque olha só, primeiro ponto, vou voltar com a imagem aqui, olha. Ele calculou a taxa de conversão atual. Depois ele fez um ajuste com novas ações no processo comercial. E ele faz uma mudança. Depois, ele avalia os resultados. Se os resultados melhoraram, a partir de agora, aquela estrutura do script de venda, do processo comercial, continua. Beleza? E aí, depois ele vai mudar um outro ponto. E aí, depois ele faz um outro ponto. Se ele fizer uma outra mudança no script dele, e a taxa de conversão cair, ele fala, deu merda, deu ruim. Aí ele volta ao processo anterior, que estava dando resultado. Ok? A taxa de conversão dele é baixíssima, porque é algo de muita abordagem. Ok? Então ele sabe, o cara sabe a taxa de conversão abordando na rua. Provavelmente o dono da empresa definiu isso. Então vamos lá. Primeiro ponto. Qual a importância de você definir, entender a sua taxa de conversão, fazer um ajuste e avaliar se aumentou ou se diminuiu depois? Por que isso é importante? Cara, isso é muito importante. Porque senão, se você não avalia a sua taxa de conversão, e olha que eu estou falando da venda, existem várias outras taxas de etapas do processo comercial. Mas vamos falar da venda. Se você não está medindo, você não sabe como melhorar. Ok? A gente só consegue melhorar o que a gente avalia. Então você mede o estado atual, faz um ajuste e depois você avalia. Vai lá, algumas perguntas. Minha conversa no WhatsApp. Se eu entendi certo isso aqui, Daniel, você está dizendo o seguinte, que para cada 20 ligações, cada 20 conversas no WhatsApp, você converte 5. É isso? Para cada 20 ligações telefônicas, você converte 12. Para cada 20 atendimentos presenciais, você converte 16. É isso? Se é isso, cara, é por isso que eu digo que quem vende no WhatsApp está rasgando dinheiro. O WhatsApp hoje é a principal ferramenta de comunicação no mundo. Só que ela é péssima para vender pelo WhatsApp. Então o WhatsApp, na minha empresa, a gente usa para agendar, a minha equipe comercial usa o WhatsApp para agendar a conversa com o cliente. E depois trocar alguma informação. Processo de venda tem que ser no telefone, o melhor, presencialmente. Aí depois, por telefone. E se não tiver jeito, pelo WhatsApp. Eu sou totalmente contra negociar pelo WhatsApp. Teve uma
uma pessoa, às vezes, num evento meu, eu expliquei, a pessoa, Sérgio, mas eu gosto de trabalhar no WhatsApp. Falei, então continua, pô. Se você gosta, continua. Você só pode mudar se você não está satisfeito. Aí a pessoa fala assim, Sérgio, mas dá trabalho. Aí eu perguntei, você quer ganhar dinheiro ou ficar confortável? Você quer fazer sua empresa crescer e aumentar a lucratividade ou quer ficar na preguiça? Que porra, não dá, ou é uma coisa ou uma outra. Ou é uma ou é outra, não dá para ter as duas coisas. Então, o WhatsApp é ruim de vender. Show? Cliente no WhatsApp chega num determinado momento que não quer preço, não quer visita, nem vir até a loja. Falam de preço antes de escolher o piso ou a cor do piso. Cara, eu vou explicar para você aqui o que eu ensino para os meus alunos lá no... O que eu ensino lá no Script Secretos. O cliente, ele sempre vai querer, se ele entrar pelo WhatsApp, ele sempre vai querer conversar pelo WhatsApp, porque é mais confortável para ele, é mais fácil para ele te dizer não, é mais fácil para ele atender você enquanto faz outras coisas, mas essa facilidade não é bom para quem está vendendo. Só que é o seguinte, você não pode entrar, se você começar a conversar com a pessoa, você não consegue tirar mais ela do WhatsApp. E no WhatsApp é ruim, porque você só tem como dizer o preço. E só analisar o preço é ruim para o cliente. Porque quando o cliente só vê o preço, ele não consegue ter acesso a diferenciais competitivos. Ele não tem acesso, ele não vai saber sobre garantia, tamanho, questões técnicas. Eu ensino no meu treinamento que preço é o que o cliente paga e valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente começa a ter ao comprar com você. Não é só preço, é valor. Eu ensino os meus alunos a vender mais, porque os meus alunos aprendem nos meus treinamentos como fazer o cliente perceber que ele está recebendo muito mais do que está pagando. Se o cliente mandar para uma mensagem vou chamar de Labasquete, o cliente ele não conversa só com você. Se ele manda para a sua loja, quanto é o metro do piso? E manda para o concorrente. Se o concorrente não for sério, o concorrente vai dar o preço do piso mais barato. E se você for uma pessoa caprichosa e você der um preço de um piso melhor, sei lá, o cliente vai ver R$10 o metro quadrado do piso do concorrente e o seu R$50 o metro quadrado. Cara, o cliente não vai comprar com você. Você tem que ter oportunidade de explicar, de fazer perguntas a ele, de entender para que o piso, se lá tem risco de cair água, se não... Tem um conjunto de perguntas que você não vai conseguir fazer pelo WhatsApp. O cliente vai ficar preço. Então, não é bom para o cliente. Então, o cliente sempre vai querer conversar no WhatsApp. Cabe a você aprender um script para poder tirar a conversa no WhatsApp. Eu ensino isso lá no Script Secretos. Galera, tá acabando. Fica com Deus. Muito sucesso, um bom final de semana. Lembrando, sábado e domingo não tem live. E a partir de segunda-feira tem 2 lives por dia. Live às 15 horas e live às 23 horas. Beijo, galera. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.